Contemporâneo, o filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein era o caçula dos 8 filhos de um rico industrial. Antes de se dedicar à filosofia, formou-se em engenharia mecânica e em engenharia aeronáutica. Ao entrar em contato com os pensamentos de Bertrand Russell, resolveu escrever um ensaio, mas com a deflagração da Primeira Guerra Mundial em 1914, decidiu se alistar no exército, o que adiou um pouco seus planos. Então, após o conflito, publica Tratatus, uma obra que tenta explicar o funcionamento da linguagem e que, segundo ele, resolver os problemas da filosofia. Assim, decretando seu trabalho encerrado, decidiu tornar-se professor primário. Mas 7 anos depois, Wittgenstein percebeu que havia tomado um caminho muito simplista na filosofia. Resolveu retomar suas pesquisas em Cambridge. Paulo, por que Wittgenstein está sendo mais estudado hoje em dia? Qual que é o seu legado? É por conta de que nós, do século, final do 19 para o 20, e mais agora ainda, nós passamos a nos interessar por linguagem. Quer dizer, até meados do século XX, a linguagem disputava com o trabalho, né, a atenção dos filósofos. O que é central no homem? O trabalho, até pouco tempo. Nós temos deixado o trabalho de lado como alguma atividade central do homem e temos transportado isso para a linguagem. Parece que a linguagem é o elemento que pode explicar melhor a nossa atividade. Então, o Wittgenstein, por ser filósofo da linguagem, tem ampliado os seus espaços para além da filosofia. Você vê antropólogos, linguistas, trabalhando com o Wittgenstein. E também por conta do próprio Wittgenstein ter uma vida literária, né, uma vida de aventuras, assim, digamos. A família do Wittgenstein é uma família curiosa, né, uma família de muito ricos, né? A própria vida dele é uma vida interessante. Então você tem aí não só mais o aspecto da própria filosofia do Wittgenstein, mas o aspecto de biografias do Wittgenstein que se popularizaram por aí. Não é? Uhum. Ele tem 2 fases filosóficas, né? Me fala uma coisa, essas fases são contrapostas ou elas são complementares? Elas são contrapostas. O Wittgenstein é o único, talvez eu não acredito que tenha outro, eu não estou me lembrando de outro filósofo onde você tenha uma contraposição tão grande entre as fases. Em geral, nós vamos estudar um filósofo, filósofo estuda filósofo, esse é o trabalho do filósofo. Ele filosofa a partir de outro filósofo. Então, quando nós vamos estudar um filósofo, nós dividimos as fases. Não é? Isso aqui é a juventude, isso aqui é a parte mais madura, isso aqui já são... Né? E, em geral, nós temos, então, nós falamos assim, o Marx jovem, o Marx velho, o Hegel jovem, o Hegel velho. Mas nós temos que descobrir isso. E nós gastamos um tempo fazendo a periodização disso, estabelecendo onde é que começa um e termina o outro. O Wittgenstein é o único que não deu esse trabalho para nós. Ele mesmo disse. Ele fez uma obra, né, e depois ele fez outra, que foi publicada postumamente, né, onde ele ataca a primeira. A primeira tinha sido feita quando ele era mais jovem. Ele faz a própria divisão. Ele faz uma obra e quando ele encontra falhas na obra, ele se retira da vida acadêmica. Fica 10 anos fora, vai cuidar de jardim, vai dar aula para crianças, né, se retira. E aí ele vai escrevendo, né, os trabalhos que são crítica da primeira obra. Então, inclusive, ele se refere a ele mesmo na terceira pessoa, o autor daquele livro tal e tal, que é o Tratatus, que é o primeiro livro, né? E ele vai escrevendo, então, as investigações filosóficas, que é o segundo livro. Que ponto principal, por exemplo, ele contrapõe, para a gente entender melhor isso? A ideia do Wittgenstein é uma ideia a ideia básica é muito simples. A primeira ideia, a ideia do primeiro livro, a ideia do Tratatus, a ideia do Wittgenstein I, ou do Wittgenstein jovem, é de que a linguagem espelha o mundo do jeito que o mundo é. Ou seja, a linguagem tem uma capacidade de retratar o mundo, mas retratar o mundo sem distorcê-lo. Ela, na base dela, na base lógica dela, ela é aquilo que o mundo é. Ela representa o mundo fidedignamente. Ou seja, se você está falando frases, você pode encontrar nessas frases, nos elementos dessas frases, correspondências aos objetos do mundo dos quais essas frases estão dizendo alguma coisa. Na segunda parte, na segunda fase, o Wittgenstein acha que esta isonomia, né, esta
possibilidade de correspondência não existe mais. Ele acha que a nossa linguagem é inflacionada. Ela contém muito mais elementos do que o mundo. E mais do que isso, ela não remete ao mundo. Ela tem uma vida própria, uma vida dada por ela mesma. Mesmo que você enxugar a linguagem, tirar tudo aquilo que é retórica dela, deixar ela apenas com os objetos que possivelmente seriam as referências, ainda assim ela não vai espelhar o mundo. Ainda assim você não vai ter coisas na linguagem que correspondem às coisas das quais ela fala. Então, na primeira fase, inclusive a maneira como ele chegou a isto, a essas duas propostas, né, de relacionar linguagem e mundo, é visual. A primeira, ele tirou de um dia que ele abriu o jornal e viu um exercício da polícia de reconstruir um acidente de carro, que deveria estar começando naquele período, né, começo do século, os primeiros acidentes de carro. O que a polícia fazia? A polícia técnica de Paris. Ela punha carrinhos de brinquedo, bonecos, numa prancheta, e tentava, né, estabelecer o quadro antes do acidente, o quadro na hora e o quadro depois. Então, cada bonequinho representava algo efetivamente que aconteceu. Então, Wittgenstein diz a seguinte coisa, né? Esta maquete, que na verdade é uma maquete em movimento, né, ela representa um fato real. É assim que a linguagem funciona. A linguagem é essa maquete que representa o fato real que ocorreu ou que está ocorrendo. Então ele tira daí o modelo da linguagem como representação do mundo, fidedigna. Quando ele passa para a segunda fase, a imagem que ele utiliza é outra. Ele utiliza a imagem do jogo. Ele começa a observar uma série de jogos. Ele fala assim, puxa vida, não adianta eu ter os elementos do jogo. O jogador, o campo, a trave, por exemplo, no futebol. Por quê? Porque é algo dito que não está lá. As regras. Há mais, portanto, na linguagem do que no mundo. Né? Quer dizer, o modelo da trombada, do acidente, cria a correspondência. Mas o modelo do jogo desmente a correspondência. Porque os jogadores estão se movimentando. Você pode nomeá-los, portanto, cada palavra tem a sua correspondência nos jogadores e nos elementos do campo, mas você, ao fazer essa descrição do campo, você não está descrevendo o jogo, porque o jogo é o conjunto de regras em dinâmica, e isso não tem descrição. Inclusive porque se você descrever o jogo inteiro irradiando, ainda assim você não vai ter o jogo, porque no outro jogo muda. Não é? Então o Wittgenstein chega à seguinte conclusão, veja só, a linguagem não espelha o mundo, ela é maior do que o mundo. O mundo está aqui e a linguagem está aqui, mas ela tem um espaço lógico maior do que aquilo que ela quer representar. E mesmo que nós enxugarmos, nós não vamos chegar ao que o mundo é. Então, o que acontece? Desaparece o mecanismo pelo qual nós conhecemos o mundo, porque nós conhecemos o mundo pela linguagem. Nós conhecemos na medida que nós nomeamos. Não tem como, né? Eu não tenho como falar como pensar as coisas para além da linguagem ou aquém da linguagem. Eu tenho que nomear para pensar. Eu não tenho como exercer o meu pensamento se ele não for linguístico. Encerramos aqui este programa especial que revelou uma pequena amostra do vasto e instigante universo do pensar. Demos algumas pistas, mostramos alguns atalhos, mas ainda há muitos caminhos a serem percorridos. Não é isso mesmo, Paulo? Certamente, Juliana. E esses caminhos, eu, da minha parte, fico à disposição para que nós possamos percorrê-los juntos uma outra vez. E onde as pessoas podem conhecer esse seu trabalho, onde podem ter acesso? Bem, o mais fácil atualmente é pela internet, né? no site que é o www.filosofia.pro.br. Eu convido todos a participar, inclusive você, viu, Juliana? Muito obrigada e obrigada pela presença e pelos esclarecimentos também. Eu que agradeço você. Então, siga em frente. Um abraço e até a próxima.